lição da Escola Bíblica Dominical, mais propriamente do discipulado, e nós queremos dizer que todos vocês são bem-vindos. Meu nome é Calomã Otaviano e sou professor do discipulado da IBD no Farol. Nós estamos nesse trimestre, que é o segundo trimestre de 2020, com a lição do segundo ciclo do discipulado da IBD. E neste ciclo nós estaremos vendo o tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs, ou Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, que é o que nós vamos ver. Antes de nós começarmos a aula, convido você para um minuto de oração ao nosso Senhor. Pai Celeste, Pai Eterno, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, outra vez estamos aqui diante do Senhor, na Tua presença, primeiramente agradecendo, louvando Teu santo nome, por nos dar esta oportunidade. É bem verdade que estamos passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil de isolamento. Gostaríamos muito de estar junto com os nossos irmãos, mas não está sendo possível. E a Tua palavra nos diz que em todas as circunstâncias da nossa vida nós devemos dar graça. E eu estou agradecendo porque diante desta circunstância o Senhor está nos provando que nós não podemos ficar longe dos nossos alunos de uma totalidade. Por isso, de uma forma visual, nós estamos aqui para ensinar a Tua palavra. Fica conosco, Senhor. O Espírito Santo de Deus te faz presente nesta aula e intervém entre o que nós vamos aqui falar e os Teus servos em casa estarão ouvindo, para que tudo concorra para a honra e glória do Teu nome e para bom entendimento de tudo que será ensinado nesta aula. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, porque nós somos conscientes que nós mesmos nada merecemos, mas os méritos estão em Jesus Cristo, Teu Filho. E em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Na lição passada, que foi a lição número 2, nós vimos o tema Conhecendo a Bíblia. Esse foi o título da nossa lição passada. E o que nós aprendemos no domingo passado? Aprendemos sobre a origem da Bíblia, a organização dela e as suas devidas divisões. Aprendemos também que desde os primeiros séculos da igreja cristã, os crentes aceitam o Antigo e o Novo Testamento como uma palavra inspirada de Deus e inspirada por Deus. Aprendemos também que a Bíblia possui ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Vejam esse próximo slide. Vejam como é interessante. O que mostra o slide? Se nós separássemos a Bíblia por livros, porque como vocês viram, a Bíblia é um compêndio de livros, tanto que no original a palavra é Bible, ou coleção de livros. Muito bem, se separássemos esses livros e colocássemos em uma prateleira, ficaria assim. O Antigo Testamento ficaria com o Pentateuco, depois seguido pelos livros históricos, depois vem os livros poéticos, que são 5, e os livros proféticos, que são os profetas maiores e os menores. Na parte de baixo da prateleira, nós organizamos os livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos, o livro histórico, que é o livro de Atos, em seguida as cartas, que são divididas em cartas paulinas, no total de 13 cartas, e as cartas gerais, que são 8, daí dá 21 cartas ao todo. Nós vimos também que
nós temos o livro escatológico, ou o livro que é o Apocalipse, que é o livro profético. Muito bem. Na lição de hoje, nós veremos que nós devemos crer na Bíblia para interpretá-la. Então, a lição de hoje é crendo para interpretar a Bíblia. E o que nós vamos ver na lição de hoje? Primeiro vamos ao texto. Ou, se me permite, nós vamos ver o que vamos aprender na lição de hoje. Isso mesmo. Nós vamos ver que a Bíblia, ela é verdadeira, tanto segundo a sua inspiração, que é uma inspiração que vem direto de Deus, a inspiração é divina, e também quanto à sua escrita, que nós chamamos de natureza humana. A natureza humana, porque foram os homens que escreveram. Veremos também que para você entender, para você estudar a Bíblia, você precisa partir de alguns pressupostos, que nós veremos na continuação do estudo. E por último, e também muito importante, veremos que para você ler e estudar a Bíblia, você tem que algumas regras básicas. Então é isso que nós veremos nesta aula de hoje. E vamos voltar então à leitura base. A leitura base para hoje está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e os versículos 19 a 21. E o capítulo 3, versículos 14 a 18, que eu gostaria de, utilizando a minha lição, ler juntamente com você. Se você não tiver uma lição, que é a lição do segundo ciclo, o segundo trimestre, você pode abrir a sua Bíblia. Muito bem. Vamos lá então, vamos ler. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada a ele, falando disto com todas as suas epístolas, que os indultos e inconstantes tossem, e igualmente as Escrituras, pela sua própria perdição, ou para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Essa foi a nossa leitura básica. O texto áureo da nossa lição, que também está aqui, mas como está na tela, nós vamos ler, que é para a nossa meditação, diz o seguinte: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Inclusive essa leitura está no texto base, que é a segunda carta, ou a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 21, ou 20
2021. Agora sim, vamos passar o que veremos e vamos logo para o nosso comentário da lição. Começando com o primeiro tópico. O primeiro tópico da nossa lição tem como título uma afirmação de que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. Ela é verdadeira segundo a sua natureza divina. E quando a gente fala de natureza divina, a gente está falando do verdadeiro registro de Deus sobre a história da humanidade. Então vejam bem, o que é que nós sabemos sobre a história da humanidade? O que é que a gente sabe, o que é que nós sabemos sobre como foi feito o mundo? O que é que nós sabemos sobre os primeiros habitantes da Terra? Para você saber sobre um grande dilúvio que aconteceu no planeta, você só vai tomar conhecimento através da Bíblia. Porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele quis registrar a historicidade do planeta Terra. E isso foi escrito na Bíblia. Isso Todo-Poderoso registrou na Bíblia, certamente através dos escritos dos homens. Então, a Bíblia, ela é verdadeira pela sua natureza divina. Agora, veja o seguinte, tanto os profetas lá no Antigo Testamento como os apóstolos no Novo manifestam a mensagem de Deus ao povo da terra. E veja o que Hebreus disse bem assim, 1:1. Diz assim, antigamente Deus falava aos homens através dos profetas, através da lei, mas hoje Ele nos fala através do seu Filho, Jesus, que é o quê? Que é o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus. Então hoje a natureza divina se manifesta através da fala do seu Filho. Então, todos nós sabemos, não é? Ou tudo que nós sabemos sobre Deus, sobre a sua revelação, é feita essa revelação através das Escrituras. Então, a palavra de Deus deve regular a nossa ideia sobre a vida e sobre o planeta Terra, sobre o mundo. Por isso, nós afirmamos que a Bíblia é verdadeira, porque a Bíblia, ela foi inspirada, ela foi falada por Deus. Por isso que nós dizemos que Deus é o autor da Bíblia Sagrada. Certamente que Deus não escreveu, mas Deus ditou, Deus falou e os homens foram escrevendo. Vamos lá. O segundo subtópico do tópico 1 afirma que a Bíblia é verdadeira segundo a natureza humana. Natureza humana é porque quem escreveu foi um homem, foi o ser humano. A inspiração foi de Deus, mas a escrita foi do homem. Uma coisa que não está na lição, mas eu gostaria de dizer, uma curiosidade. Durante toda a Bíblia, se você olhar toda a Bíblia, você vai observar uma coisa. O Decálogo, os 10 mandamentos, essa é a única parte da Bíblia que foi escrita diretamente por Deus. Moisés fez aquela tábua, ele moldou a tábua, levou para o Monte Sinai e Deus, com o próprio dedo, escreveu os 10 mandamentos. Mas o restante foi toda escrita por homem, mas escrita com a inspiração divina. O homem só contribuiu escrevendo. Bom, para a interpretação, para o entendimento da palavra de Deus, existe alguma dificuldade, ou algumas dificuldades que já estão aí na Terra. A dificuldade do tempo. Vocês percebam que a Bíblia foi escrita 1400 anos antes de Cristo, com Moisés, e foi complementada 100 anos depois com Apocalipse.
Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Então, a dificuldade do tempo, o contexto histórico desse tempo, como era a existência lá no tempo de Moisés e como era a existência no tempo do apóstolo João, além da dificuldade na língua. Por exemplo, como nós sabemos, Moisés escreveu no mais puro hebraico. Esdras, Neemias, que provavelmente escreveu lá na Babilônia, durante a deportação, escreveu no aramaico. João, que terminou com Apocalipse, escreveu no grego. Algumas pessoas, alguns teólogos que contestam, mas nós aceitamos que o Novo Testamento foi escrito no grego. Então veja a dificuldade da linguística para que você interprete. Então o que nós devemos fazer para um bom entendimento da Bíblia? Eu estou tirando a palavra interpretação, mas porque eu estou falando entendimento da Bíblia. Eu preferi falar entendimento, que no final é uma interpretação. O que é que nós devemos fazer para uma boa interpretação, um bom entendimento do que nós estudamos? Apesar dela ter sido escrita, como eu falei, em 3 línguas diferentes, você não precisa saber hebraico, aramaico e grego. O que é que você precisa? Você precisa de entender o seu idioma. Qual é a língua que você fala? É o português. Então você precisa saber falar e ler e entender o português. Os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, quando estudam a Bíblia, eles precisam entender o inglês, a Inglaterra. Mas os países de língua inglesa tem que se saber inglês para um bom entendimento da palavra. Eu gostaria que você olhasse para esse quadro aqui que está abaixo do banner, esse que eu estou apontando. Além de dominar o idioma, nós precisamos de versões variadas, versões da Bíblia. Então veja só, aqui nessa imagem de baixo, você vai ver que tem várias Bíblias abertas, são várias versões. Aí vocês vejam, normalmente nós da Assembleia de Deus usamos a versão revista e corrigida. Mas para efeito de estudo, quando você tem necessidade de entender, de interpretar, aí você tem a revista atualizada, você tem a língua, a Bíblia, na tradução da nova linguagem de hoje, você tem a Bíblia Viva, que eu gosto muito dela, que é essa daqui, acho que está mostrando aí na tela. Você também tem a NVI, que é a nova versão internacional. Você tem várias versões. Para você estudar, você precisa se debruçar sobre variadas versões da Bíblia. Agora, você precisa de dicionários bíblicos, você precisa de comentários bíblicos para que você entenda a palavra. Às vezes uma palavra está ali que você não entende, você vai no dicionário que vai facilitar o seu entendimento. O que precisa também? Você precisa de outros materiais de estudo para que você entenda o que você está estudando. Certamente que eu estou te falando, nós estamos falando de o que é necessário para a interpretação da Bíblia. Aí às vezes alguém diz, eu não acredito, isso aqui não está dando para entender, nem lê, nem conhece o português, não lê outras versões. Você precisa desses artefatos para que você tenha um bom entendimento da Bíblia. Bom, tudo que eu mostrei no slide anterior só vai funcionar com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem inspirou. Foi Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Para a escrita da Bíblia estava a Trindade presente. No momento que você está lendo, você precisa convidar o Espírito Santo, que é Deus, para estar com você. Aliás, a Bíblia é o único livro que quando você lê, quando você para estudar, para meditar, o autor da Bíblia está junto de você. Aí quando aparece alguma dúvida, você, Senhor, aí ele
fala ao seu coração e você vai entender. Então é muito importante a presença do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 26. 14 de João, versículo 26. Vamos ver o que diz. Aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. Hebreus 1:1, lembra? Hoje Deus nos fala através do verbo, através da palavra. Aquilo que eu não lembro, que eu não entendo, o Espírito Santo me vai fazer entender. Ele me faz entender. Ele me faz lembrar alguma coisa que eu já li no passado e aí eu passo a entender o que eu estou lendo agora. Tá bom? Essas são as tarefas necessárias para um bom entendimento da Bíblia Sagrada. Nós vimos que a Bíblia é verdadeira, porque ela foi escrita por Deus. Deus trouxe a história. Ela foi falada, o autor da Bíblia, Deus. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Não é? E aí a gente vê que foi Deus quem realmente escreveu. A natureza da Bíblia na parte humana é porque foram os homens que escreveram. E nós vemos o que é necessário para o entendimento da Bíblia. Vamos para o segundo tópico. Para que eu leia a Bíblia e eu consiga entender, eu consiga interpretar, existem alguns pressupostos. O que você entende por pressuposto? Bom, a própria palavra diz pré, que vem antes, suposto, aquilo que você supõe. Então, para que eu leia a Bíblia e eu entenda a Bíblia, pressupõe-se alguns parâmetros, algumas necessidades. E é isso que nós vamos ver. Que pressupostos são esses para que nós leiamos e entendamos a palavra de Deus? Bom, eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo que Deus é o autor da Bíblia. Ele ditou a Bíblia e os homens escreveram. A primeira coisa que eu tenho que aceitar, que eu creio, é que Deus existe. Deus não precisa provar que existe. Se você acreditar na existência de Deus, Ele é Deus. Se você não acreditar na existência de Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa provar que é Deus. E a Bíblia Sagrada, ela parte do princípio que Deus, Ele não só existe, Ele é. E Ele disse, eu sou. Não sei se você lembra dessa expressão divina. Ele disse a Moisés, Moisés, vá a Faraó e diga que o meu povo deve sair, que ele deixe o meu povo sair e para adorar no deserto. Aí Moisés disse, Senhor, quando eu for a Faraó, ele vai perguntar, quem é o seu Deus? Como é o nome? Qual é o nome do seu Deus? Aí o Senhor disse, eu sou, diga a ele, eu sou, mandou eu vir aqui e disse a você que libere o povo. Porque se você não liberar, eu vou visitar você de uma forma crucial e você não vai gostar. Mas como é o nome dele mesmo? Eu sou. Muito bem. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte, olha, você precisa acreditar, você precisa crer. Eu não sei se você lembra que na primeira lição nós falamos que crer é confiar. Então você precisa crer que Deus existe. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa crer. Então, uma forma da gente aproximar-se de Deus é lendo a Bíblia. Se você quiser se aproximar, é necessário que aqueles que se aproximam creiam que Ele existe e que Ele
conhecê-lo. Crer é o primeiro pressuposto para você não apenas ler, mas entender e interpretar a Bíblia. Você precisa crer na inspiração. Além de crer na existência, além de crer em Deus, você tem que crer na inspiração e na autoridade da Escritura. Então, assim, quando nos referimos à inspiração, nós estamos nos baseando em Timóteo 3,16, ou melhor, estamos nos baseando na segunda epístola de Paulo a Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, de Gênesis até Apocalipse, toda a Escritura foi e é divinamente inspirada. Quando nós falamos de Bíblia, nós afirmamos categoricamente, porque nós cremos nisso. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não se transforma na palavra de Deus quando se precisa de uma palavra. A Bíblia é, em sua totalidade, a palavra de Deus. E nós precisamos estar convictos disso. Precisamos crer na inspiração e na autoridade da Escritura, da palavra de Deus. Uma coisa interessante também é que nós precisamos crer que a Bíblia é o centro, ou melhor, que Jesus é o centro da Bíblia. Nós usamos uma expressão interessante, os teólogos gostam muito de usar, e a gente, professor de escola dominical, também usa essa expressão. A Bíblia é cristocêntrica. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, há testemunho acerca de Jesus. Isso você vai ver em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais nela, tem a vida eterna, e realmente são elas que de mim testificam. Jesus disse essa expressão para os escribas e fariseus. E Jesus disse essa expressão nesse tom. Ele disse assim: vocês são interessantes, vocês examinam, vocês leem, vocês estudam as Escrituras, porque vocês acham que elas testificam acerca do Messias, acerca do Cristo que vai vir. Mas elas testificam, a Bíblia, a Escritura testifica acerca de mim, e vocês não querem crer em mim. A verdade é que as Escrituras testificam acerca de Jesus. E aí Gálatas 4, os versículos 4 e 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou a Jesus Cristo, o seu Filho, nascido de mulher, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção como filho. Então a Bíblia é toda diz tudo, toda ela diz respeito a Jesus. E está aí a confirmação. Bom, o que nós vimos? Nós vimos que a Bíblia é verdadeira. Nós vimos que para entender, interpretar, ou melhor, entender a Bíblia, ou entender o que já está lá, você precisa de alguns pressupostos. É crer que Deus existe. É crer que Deus inspirou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E também é crer que Jesus é o centro da Bíblia. Muito bem. Agora nós vamos ver que para você ter um perfeito entendimento da Bíblia Sagrada, você tem que lê-la com algumas bases, com algumas regras básicas. Você não pode ler e dar uma interpretação qualquer, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Eu leio o texto
eu digo, eu acho que é assim. Não, existem regras para a interpretação. Bom, primeira coisa é que quando nós lemos, quando você lê o Antigo Testamento, algumas coisas vai ser difícil de você entender. Para você entender o Antigo Testamento, você precisa confrontá-lo com o Novo Testamento. Primeiro porque não é correto você ler um versículo isolado. Você deve não entender. Vamos lá. Irmão, abra aí a Bíblia para ver se Deus diz alguma coisa. A pessoa abre a Bíblia e diz assim: foi Judas e enforcou-se. Falou alguma coisa para você? Se você não estudar um pouco mais, se você não souber que o suicídio é pecado, você não vai entender nada. Então, você precisa ir um pouco mais de apenas um versículo para você ter um bom entendimento da Bíblia. Então, toda vez que você lê um versículo, você tem que ir para o contexto anterior, contexto posterior. O texto está no meio. Depois você precisa também ver o contexto histórico, temporal, ver se você pode aplicar o versículo no momento, se você pode temporizar o versículo, contextualizar aquilo que você leu. Então tem que se ver o contexto, né? E não apenas tomar por base o versículo. Então tem um texto na Bíblia que Deus diz bem assim: eu vou puxar Senaqueribe pelo nariz com um anzol. É literal isso? É uma força de expressão de Deus, de como vai levar Senaqueribe de volta para a terra dele, para ele deixar de perturbar o povo de Deus lá em Israel. Entendeu? Tem que ter cuidado quando se lê e não se tomar por base apenas um versículo. Então perceba o seguinte: o Novo Testamento, então, ele é a chave, ele abre a porta do entendimento para que você conheça a Bíblia como um todo. Então, a chave do Antigo é o Novo Testamento. Lembra de Abraão? Abraão não tinha filho. Aí Deus permitiu que ele tivesse o filho, o chamado filho da promessa, Isaac. Depois que Isaac nasceu, Abraão passou a ter muito cuidado com o filho. E Isaac já estava na adolescência, quando um dia Deus chamou Abraão e disse: pegue seu filho, seu único filho, vá lá no deserto de Moriá, eu vou lhe mostrar um monte, e você vai subir lá e vai oferecer seu filho a mim em sacrifício. Tá bom. Abraão foi. Aí Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E levou os servos, 2 servos. Quando chegou no monte que Deus indicou a ele, ele disse para os servos: fiquem aqui, que eu vou subir com o moço. Nós vamos adorar e depois a gente volta. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Coisa de fé, coisa de quem é crente. Aí começaram a subir o monte. De repente, Isaac se voltou para Abraão e disse: meu pai. Aí Abraão disse: pois não, meu filho, eis-me aqui. Aí ele disse: interessante o que eu estou vendo. O fogo está aí na sua mão, o cutelo ou o punhal está na sua cintura, o lenho, o fecho de lenha está na minha cabeça e eu não estou vendo o ofertório, o holocausto. Cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão se voltou para Isaac e proferiu a clássica expressão que tanto nós amamos: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Por favor, queridos, preste atenção. O artigo é definido, ou não é um artigo indefinido, um cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Para você entender essa expressão, isso que eu estou te dizendo, você tem que ir para o Novo Testamento. João Batista, lembra dele? Estava batizando no Jordão. De repente,
João Batista levanta o rosto, levanta os olhos e vê Jesus. Aí diz o seguinte, quando ele vê Jesus, ele diz alto e bom som: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é exatamente aquele Cordeiro a quem Abraão se referiu. Meu filho, Deus proverá para si o Cordeiro. Viu? Para você entender a expressão de Abraão, você tem que ir para o Novo Testamento. Uma outra regra, e muito importante, para você entender, quando você lê a palavra de Deus, é o que o autor quis dizer quando escreveu. E o autor aqui eu digo o seguinte: tanto Deus como o próprio homem que escreveu. Vamos lá. Quando você lê uma expressão bíblica, você precisa fazer essas 3 perguntas. Quem é o autor? Por que será que ele escreveu? E para quem ele escreveu? Para responder a essas 3 inquirições, para responder essas 3 inquirições, eu gostaria de falar sobre o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, escrevendo para os crentes da cidade de Corinto. Tem uma hora que ele escreve e ele diz assim: olha, não é conveniente que as mulheres aqui na igreja estejam presentes sem véu, porque o véu se ela tivesse cabelos grandes, o cabelo grande ficaria no lugar do véu. Mas como não tem cabelo grande, se o cabelo não estiver crescido, se o cabelo não for grande, o que use véu? Pronto, para um pouquinho para você entender. Para quem ele escreveu? Ele escreveu para os crentes da cidade de Corinto. E por que ele escreveu? Vou explicar agora. Lá em Corinto tinha o templo da deusa Afrodite, que era a deusa da sensualidade. E existiam mulheres que serviam nesse templo como prostitutas cultuais. O culto que elas faziam lá no templo de Afrodite era sexo com homens dentro do templo. E elas eram identificadas pela cabeça raspada ou rapada. Elas eram carecas. Então lá em Corinto, quando se viu uma mulher sem cabelo, careca, é porque ela era uma prostituta cultual que servia no templo de Afrodite. Quando Paulo começou a pregar o evangelho em Corinto, muita gente aceitou a Jesus, inclusive essas mulheres. E elas iam para as reuniões nas casas das pessoas, e eram reuniões de portas abertas, porque a igreja naquela época era muito visada. Ora, se tivesse mulheres lá recém-convertidas, que tivessem a cabeça rapada, quando os homens, as pessoas passassem em frente às casas, diziam: ué, os cristãos agora estão admitindo que as suas mulheres também rapem a cabeça. Então, para entender que a mulher lá na igreja de Corinto precisava usar véu, precisamos entender o contexto histórico, religioso da cidade. Então o autor é Paulo. Para quem ele escreveu? Para os crentes de Corinto. E por quê? Eu acabei de explicar. Por falta de entendimento, algumas denominações religiosas ainda hoje exigem que as mulheres estejam de véu na igreja. Precisa? Honestamente não. Honestamente não. Nós respeitamos, mas não ensinamos. A nossa igreja não ensina essa obrigatoriedade para com as mulheres. Usar véu. Não precisa. Então, como já disse, quando Paulo escreveu a carta, escreveu pensando naqueles crentes. Ele não escreveu para nós. Agora, nós podemos contextualizar isso apenas uma expressão que Paulo disse: o cabelo é o véu da mulher. Então não é interessante que a mulher tenha a cabeça rapada. E você sabe que ainda hoje existem modas de mulheres, de moças
que o cabelo é bem curtinho, mas é praticamente careca. Então Paulo está dizendo que não deve, não é conveniente. Muito bem. Outra regra básica, e a última da nossa lição, para o entendimento, é a gente entender o sentido do que está escrito. E lembrar que às vezes o sentido só é aplicado àquele texto, àquele fato, e também o sentido pode ser para muitos outros fatos, muitos outros casos. Então, o texto é escrito de uma forma. Vejam que eu falei do sentido da questão do véu. Eu falei do sentido original e que eu não posso trazer o texto do véu e aplicar o sentido que era o quê? Que as pessoas não pensassem que as mulheres cristãs estavam carecas. A ideia era essa, o ensino era esse. Eu queria falar de uma coisa muito falada, muito comentada, discutida, que é a questão do dízimo na nossa igreja. O dízimo na igreja cristã de hoje. O dízimo todo mundo sabe, vocês sabem, nós sabemos, que Deus instituiu dízimo 10% da sua renda para a manutenção dos levitas, porque a tribo de Levi não tinha bens. A tribo de Levi foi separada para o serviço sacerdotal. Então, qual é o sentido do ensino do dízimo? Para que haja manutenção na minha casa, para que se mantenha a casa de Deus, ou para que se mantivesse a casa de Deus. Naquela época, precisava do dízimo dos judeus para os levitas, para a manutenção da casa do Senhor. Esse é o sentido. Mas tem dízimo no Novo Testamento? Querido, no Novo Testamento é muito mais do que dízimo. Se você prestar atenção, Jesus disse que é tudo o que você tem. Lembra da oferta da pobrezinha? Era tudo que ela tinha, ela depositou lá no templo. Mas o sentido do dízimo qual é o sentido? Para que haja manutenção na minha casa. E ficam até alguns crentes questionando o dízimo. Como é que vai se manter essa estrutura das igrejas, a nossa igreja, se não houver o dízimo, se não houver as ofertas, se não houverem as contribuições? Então, você pode até dizer, não, irmão, dízimo é para os levitas, mas o sentido é plenamente aplicável hoje. O sentido do dízimo é manutenção da minha casa, diz o Senhor. Hoje, os dízimos e ofertas continuam para a manutenção da casa do Senhor. Dízimo hoje é uma questão de fé e é uma questão de justiça da sua parte. É justo que você use as dependências da igreja, a zeladoria da igreja, a energia, a água, os zeladores, os nossos pastores que nos assistem e você não contribuir, que outros contribuam para você. É uma questão de justiça, o sentido do dízimo hoje. E acima de tudo, é uma questão de fé. Tenha fé, contribua com fé e Deus fará por você o que você não imagina. É o que está escrito em Abacuque 3:10. Então, o texto bíblico, quer dizer, o texto era para lá, mas neste caso, o sentido do texto eu posso aplicar aqui e hoje. Então, tem textos que têm um sentido só para lá, mas tem textos que você lê, que você estuda, que o sentido é aplicável também hoje. O que será que Deus quis dizer quando Ele escreveu? Quando Ele mandou Moisés escrever sobre dízimo? O que será que Deus queria dizer? O sentido eu expliquei. E, claro, tem muitas outras coisas que a gente precisa entender. Bom, e a regra básica para que a gente entenda o que a gente estuda na lição ou na Bíblia é pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente para que nós possamos entender.
Então, concluindo, nós vamos observar, vamos ver que o que nós estudamos nessa lição, estudamos que a Bíblia é verdadeira, e essa veracidade, melhor dizendo, ela é comprovada pela sua inspiração divina e também pela natureza humana, pelas pessoas que a escreveram, porque a escrita foi humana, mas a inspiração foi Deus que inspirou Moisés até o apóstolo João a escrever. Nós vimos também que para entender aquilo que nós estudamos, ou melhor, para ter uma boa interpretação da Bíblia, existem alguns pressupostos. Crer que Deus existe, crer que a Bíblia é inspirada e crer que a Bíblia é cristocêntrica. Lá no Gênesis fala em Jesus. O Apocalipse é o próprio Jesus falando profeticamente através do apóstolo João. Então a Bíblia é cristocêntrica. Então, outro pressuposto, ou melhor, os 3 pressupostos nós já vimos. E que nós estudamos também. Você vai ler a Bíblia, você quer entender a Bíblia, existem regras para você entender a Bíblia. Primeira regra, você precisa entender que o Antigo Testamento só é possível de ser entendido se você lê o Novo Testamento. Então nós dissemos que o Novo Testamento é a chave que abre a porta para o entendimento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós vimos também que a outra regra é você ler o texto e você quer entender o texto, faça 3 perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? O que será que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse: é necessário que haja ordem no culto? Lembra disso? Só que nós falamos sobre a questão do véu. Para quem ele escreveu? Por que ele escreveu isso? E a outra regra básica é você entender o sentido do texto. Aí nós falamos sobre o dízimo. O dízimo está ratificado no Novo Testamento. Talvez eu não leia, mas os sentidos para que haja manutenção na minha casa. Então, para que hoje haja manutenção na casa do Senhor, na nossa igreja, precisamos contribuir. Foi a terceira regra que nós vimos. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que eu possa ter ajudado para que você tenha entendido a nossa lição. Que a Bíblia é verdadeira e que você precisa crer na Bíblia para ter um bom entendimento, para fazer uma boa interpretação. Mas no próximo domingo, que é o 4º domingo do trimestre já, viu? Esperando em Deus que já estejamos juntos de forma presencial, nós estaremos estudando, crendo num Deus trino. E aí eu vou até mostrar uma coisa para você, o sumário da nossa lição. Mostra que toda a lição, todas as lições que nós vamos estudar tem um crendo antes. E a próxima é crendo no Deus Trino. Nós vimos o que é crer, nós vimos que a gente precisa conhecer para crer, conhecer a Bíblia. Hoje falamos de crer na Bíblia para interpretá-la e depois iremos crendo, que é a base do nosso trimestre, que é a base do nosso 2º ciclo do discipulado da Escola Bíblica Dominical. Que Deus todos abençoe. Queridos, nós como sempre estamos com a direção técnica desse vídeo, o nosso irmão Sérgio Lopes, e a direção geral, eu sempre gosto de dizer, que é do nosso coordenador, que é o nosso diácono, João Reis, que está conosco neste encerramento do vídeo e que eu vou pedir que ele faça essa oração final e nós já damos por encerrado o vídeo de hoje. E
que Deus todos abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. A paz do Senhor, professor João Reis, diácono João Reis, obrigado por estar conosco e eu peço em nome de Jesus que o amigo, que o irmão ore agradecendo a Deus pela aula de hoje e que ela possa ter alcançado o coração dos nossos alunos. Oremos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo ensino maravilhoso da Tua Palavra, Senhor, nesta manhã deste domingo, pelas bênçãos derramadas do Senhor sobre as nossas vidas, Pai Santo. Abençoe grandemente a cada aluno da Escola Bíblica Dominical, todos aqueles que estão sendo alcançados pelo ensinamento da Tua Palavra, Senhor. Que ela possa produzir, suprindo todas as necessidades, Senhor, dos Teus servos, dos Teus filhos e de todas as pessoas, Senhor. Queremos Te pedir uma bênção especial sobre a nossa nação, sobre a Tua igreja, Senhor, presente, que está fazendo este trabalho, meu Deus. Abençoe poderosamente, Deus. Nós esperamos, ó Deus, que em breve nós possamos estar juntos presencialmente na Tua igreja, Senhor, todos juntos, nos alegrando contigo, Senhor. Meu Pai querido, nós te pedimos todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando a todos vocês e até domingo, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.